Bom, vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Hoje são 4 destaques e também vinheta nova. Então, roda a nova vinheta. Começar pelos preços dos imóveis residenciais, que no mês de setembro subiram 0,53%, de acordo com dados divulgados na terça-feira pelo Fipzap. Essa foi a maior alta mensal dos últimos 6 anos. Até então, a maior tinha sido em setembro de 2014, de 0,55%, né? Ainda maior do que esta, mas essa, portanto, a maior dos últimos 6 anos. E com isso, mais uma vez, houve uma valorização real dos imóveis, porque a variação foi maior do que a inflação no mesmo período. Uma variação pequena, uma valorização de só 0,1%, mas ainda assim positiva. Se a gente for considerar só a variação nominal, aí sim uma alta relevante de 2,14%, que é a maior desde 2014. Inclusive, esse movimento interrompe uma tendência de queda no preço dos imóveis que ocorreu em 2017, novamente em 2018, e no ano passado não houve nem variação positiva, nem variação negativa. A variação foi nula, de acordo com o Fipzap. Os destaques desse mês de setembro são as cidades de Brasília, Curitiba e Recife, as 3 capitais onde houve uma maior variação positiva, e das 50 cidades monitoradas, somente em 7 houve queda nominal. São elas Porto Alegre, Campinas, São José do Rio Preto, São Caetano, Contagem, Canoas e Novo Hamburgo. Tá legal? Segundo assunto do resumo da semana são os shoppings. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, 6.000 das 11.000 lojas já reabriram em todo o país. E 100% dos estabelecimentos, 100% dos shoppings estão já reabertos. De acordo com a associação, as vendas no mês de setembro caíram 26,5% em relação ao mesmo período de 2019, mas esse foi até considerado um resultado positivo, considerando o cenário de fechamento dos estabelecimentos nos meses mais restritivos de quarentena. Para se ter noção, no mês de março, ainda antes do fechamento das unidades, a queda foi de 90% nas vendas em relação a 2019. E a taxa de vacância, que antes da pandemia era de 4,5%, exatamente dobrou nesse período, agora ela é de 9%, mas de acordo com a Abrace também deve haver uma recuperação nesse sentido até o final do ano e encerrar com uma taxa de vacância de 7%. Uma notícia também sobre os escritórios e o home office aqui nessa edição. O Ministério Público do Trabalho publicou na segunda-feira 17 recomendações, na verdade é uma nota técnica que foi divulgada, com 17 recomendações para as empresas que pretendem manter os seus funcionários em home office. Dentre essas recomendações, os destaques são para o reembolso de despesas, como gastos com internet e energia, que são essenciais para o desempenho do home office. Também a empresa tem que oferecer infraestrutura para que esse trabalho seja desempenhado. É claro que muitos colaboradores não têm em casa a mesma estrutura do escritório ou próxima do que se tem no escritório. E também a preservação da privacidade e cuidado com o uso de imagem. São várias reuniões virtuais, são várias lives, ficou muito comum durante o home office, então também esse ponto sendo abordado pelo Ministério Público do Trabalho, que justifica que em muitas empresas o home office deixou de ser uma medida emergencial e passou a ser adotado como uma forma permanente de trabalho, por isso a necessidade de um aumento da fiscalização nesse sentido. De acordo com a PNAD do IBGE, do início de setembro, mais de 8 milhões de trabalhadores continuam em home office 7 meses depois do início da quarentena. Isso corresponde a mais ou menos 10% do total de trabalhadores formais e informais aqui no Brasil. Apesar dessa nota técnica do Ministério Público do Trabalho, não se trata de algo que tem força de lei. Então, a dúvida é se, nas denúncias que o Ministério Público do Trabalho recebe, esse documento vai ser a base para essas denúncias. Se isso acontecer, é claro que deve haver uma discussão na Justiça sobre a validade ou não desse dispositivo. Essa medida, é importante frisar, pode ser um desestímulo para a manutenção do home office e, é claro, isso deve fazer com que os escritórios retornem mais rapidamente. De qualquer forma, essa semana nós conversamos com a startup Access Run, que desenvolve
tecnologias para gestão e reserva de espaços em escritórios, e de acordo com o fundador e CEO da startup, nos primeiros 6 dias de outubro houve 400% mais acessos do que nos primeiros 6 dias de setembro. Então, naturalmente, independentemente dessa nota técnica, os colaboradores já estão retornando aos escritórios. Foram 194 mil acessos nesses primeiros 6 dias de outubro. E para fechar essa edição, essa semana também marcou o início das divulgações das prévias operacionais das incorporadoras que têm capital aberto na Bolsa de Valores. A primeira a divulgar os números foi a JHSF, uma incorporadora que tem empreendimentos comerciais, residenciais, também hotéis, aeroportos, mas principalmente empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão. E o grande destaque é que de julho a setembro as vendas saltaram 192% em relação ao mesmo período em 2019, totalizando 414 milhões de reais vendidos, com um destaque absoluto para o empreendimento Fazenda Boa Vista, de altíssimo padrão no interior de São Paulo, uma comunidade planejada, que vendeu 321% a mais do que no ano passado. Esses números, é importante comentar e pontuar essa questão, eles mostram a elevação da demanda por imóveis mais afastados dos grandes centros, imóveis maiores, com mais espaço e também mais próximos da natureza, mais próximos do verde, essa valorização que aconteceu também durante a pandemia, um movimento até que ficou conhecido como êxodo urbano, as pessoas saindo dos grandes centros e indo para o interior, um movimento que explica muito a rápida recuperação do mercado de loteamentos, de empreendimentos planejados, principalmente aqui no estado de São Paulo. E 2 notícias rapidamente para fechar. O MDR divulgou essa semana a regulamentação do programa Casa Verde e Amarela até o fim dessa edição, até a gravação do resumo da semana. Não havia ainda sido divulgada, mas nós traremos os detalhes na semana que vem, seja no site ou então na próxima edição do resumo da semana. E a Abraim, que lançou também esta semana um relatório atualizado sobre os financiamentos para empreendimentos de médio e alto padrão, reunindo informações do Banco Central, da ABCIP e da B3. São dados, por exemplo, sobre quantidade de unidades financiadas, quais bancos tiveram maior volume, qual a captação líquida da poupança, qual o saldo da poupança, qual o volume de recursos disponíveis para financiamento. Então são várias informações, o acesso é gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá legal? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no sininho de notificação, isso é muito importante para nós, para que o canal ganhe alcance e a gente consiga chegar a mais pessoas com o nosso propósito de informar os tomadores de decisão do mercado imobiliário. Siga também a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR. No Spotify, @SmartsBR, tem também programas exclusivos lá para o Spotify. E acesse o nosso site, confira nossas notícias, artigos, matérias e se cadastre gratuitamente na newsletter semanal. É só colocar seu nome e seu e-mail, tá legal? Muito obrigado pela audiência em mais um vídeo. A gente se vê na próxima edição. Um abraço. Olá, bem-vindo a mais uma análise de mercado para a Smarts. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, eu sou economista e sócio-dirigente da Bro Inteligência Estratégica. Estou aqui hoje para falar do mercado de trabalho do Brasil. É isso aí, nós vamos falar da recuperação dos empregos com carteira assinada no Brasil nos meses de julho e agosto, que são os 2 últimos resultados e mostram uma tendência de alta. Não esqueça de acompanhar e marcar a Smarts nas redes sociais. Nós ainda não recuperamos, evidentemente, todos os empregos perdidos entre março e junho de 2020, mas nós estamos neste caminho. Me acompanhe no gráfico a seguir. Neste gráfico, nós temos a variação do saldo de empregos formais no Brasil, que é a diferença entre as contratações e demissões. Nós vemos que janeiro e fevereiro os dados foram positivos em 115 mil empregos e 226 mil empregos, respectivamente. E a pandemia, mesmo tendo ocorrido em apenas 15 dias do mês de março, já levou o saldo para ficar negativo. E em abril foi um recorde de demissões na história do Brasil. O país perdeu quase 1 milhão de empregos com carteira assinada, foram 934 mil. Em maio, com a edição da medida provisória que deu suporte à manutenção do emprego no Brasil, com redução de carga de trabalho e suspensão de contrato de trabalho, remunerados parcialmente pelo Ministério da Economia, ou seja, pelo governo,
foi possível reduzir, frear esta queda de saldo, que caiu de quase 950 mil para um pouco menos de 400 mil demissões no mês de maio. Já no mês de junho nós vimos quase estabilidade, foram menos 22 mil empregos. E finalmente, no mês de julho, o início da recuperação com o saldo positivo de mais de 141 mil empregos, crescendo para o mês de agosto com quase 250 mil empregos formais gerados nesse mês. Então é importante frisar que o país encontra-se numa recuperação. Mas em que setores? Como é que está essa recuperação dos empregos formais no Brasil? Ela está igual em todos os segmentos? Não, bem diferente. Vamos olhar nesse outro gráfico, separando os diferentes setores da atividade econômica. Esses dados mostram os meses acumulados de janeiro a agosto dos anos de 2015 a 2020. Nós percebemos que, de longe, o setor mais afetado pela pandemia foi o setor de serviços, que no acumulado deste ano ainda está com menos 478 mil pessoas com carteira assinada trabalhando. A segunda maior queda foi no setor de comércio, com quase 400 mil empregos a menos, seguido da indústria da transformação com 242 mil. E olha lá, o setor da construção civil está no azul. São 60.048 vagas criadas positivas entre janeiro e agosto de 2020. O único setor que está mais pujante é o setor da agropecuária e indústria extrativa mineral, que está ali ao redor de 100 mil cargos gerados, 100 mil empregos gerados a mais. Mas ao mesmo tempo percebam que o setor de agropecuária ele não flutua. Está sempre muito próximo ali das 90 a 110, 115 mil unidades. Então, tirando esse setor que não depende exclusivamente da economia brasileira, depende também da economia mundial, porque o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, o setor que depende da economia brasileira, do nosso consumo, da nossa produção, o único positivo é o setor da construção civil, liderado em especial pelo setor de incorporação, ou seja, de lançamento de prédios, casas, da construção de moradias, lojas, apartamentos, salas comerciais. Neste próximo gráfico fica mais fácil nós percebermos a comparação do setor de construção com o restante do Brasil. Nós acumulamos também de janeiro a agosto, mas agora apenas o geral do Brasil com a construção civil. Vejam que enquanto o Brasil como um todo despenca de um saldo de 614 mil empregos gerados entre janeiro e agosto de 2019 para menos 817 mil no mesmo período desse ano. Enquanto a queda da geração de emprego na construção civil foi de 99 mil para 60 mil empregos, né? Então é uma queda de 30 mil, enquanto no total do Brasil nós tivemos uma queda de quase 1,5 milhão de empregos a menos na comparação entre os anos. É uma queda muito forte, muito intensa. Nós esperamos que esse movimento de recuperação do mercado de trabalho continue nos próximos meses, ainda que talvez de uma maneira um pouco mais tênue do que aconteceu no mês de agosto. Mas é isso aí, não esqueça de curtir esse vídeo, passar para os seus amigos e lembre-se, fique por dentro do mercado com a Brain.